Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para uma aula de matemática. O nosso assunto hoje são os números racionais, no dia a dia. Você vai conhecer quais são esses números racionais e como que a gente usa ele e encontra em várias situações do nosso cotidiano. Os números decimais são um dos números que a gente chama de racionais. São aqueles que são usados para representar quantidades que não são inteiras, quantidades menores do que um inteiro. Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui nós temos algumas situações em que são usados números racionais ou decimais. Vejam aqui, a maior velocidade alcançada em karts que funcionam com a jato propulsor. É uma notícia. Este recorde ocorreu em York, no Reino Unido, no dia 5 de setembro de 2017. O britânico Tom Bagnall conseguiu alcançar a velocidade de, vejam que está em destaque aqui em vermelho, 180,72 km por hora em seu kart. Então vejam esse número. Ele representa uma parte inteira, que é 180,72 km por hora, que é uma parte menor do que um inteiro. Outra notícia: a mais rápida caminhada de 10 metros sobre slackline na ponta dos pés. Olga Henry conseguiu ficar na ponta dos pés sobre um slackline por 2 minutos e 33,71 segundos. O segundo já é um espaço de tempo bem pequeno. Ela ficou 33 segundos e mais um pedacinho de um segundo, que a gente chama de 0,71 segundos. Esse recorde ocorreu em Culver City, Califórnia, Estados Unidos, no dia 16 de agosto de 2017. E o terceiro recorde aqui é a maior altura alcançada em uma competição de salto em altura. O cubano Javier Sotomayor conseguiu alcançar 2,45 metros em um salto. Então o salto dele foi de 2 metros e mais um pedaço de metro, equivalente a 45 centésimos. Esse recorde ocorreu em Salamanca, Espanha, no dia 27 de julho de 1993. Aí vem a pergunta: qual é o tipo de número que aparece destacado? E a outra pergunta, em que outros lugares é comum encontrarmos números desse tipo, isso é, números com vírgula? Esses números que têm vírgula são chamados de números decimais. Eles são utilizados para representar quantidades não inteiras. Vocês vejam que naqueles números que a gente viu, tinha uma parte que era inteira e também uma parte menor do que um inteiro. A gente pode entender melhor como funciona os números decimais quando a gente fala do sistema monetário, as moedas, o dinheiro que a gente usa todo dia. Eu trouxe aqui alguns modelos de moeda de R$1, 10 centavos e 1 centavo. Nós vamos usar para representar algumas quantidades e entender como os números decimais são usados para representar quantias. A moeda de R$1 representa o valor inteiro do real. Tá? Mas o real pode ser dividido em 10 partes menores, que são as moedas de 10 centavos. Quando eu junto 10 moedas de 10 centavos, eu tenho R$1. E a moeda de 1 centavo é R$1 dividido em 100 partes, tá? Então, para representar uma quantia, fica fácil usar as moedas para representar valores que são inteiros ou menores do que um inteiro. Vejam aqui, ó, foram representados R$2 inteiros e mais 15 centavos. 15 centavos equivale a 15 centésimos de real. Então eu uso duas moedas de R$1
Aqui, para representar 10 centavos, eu poderia ter pego 10 moedas de 1 centavo, mas para ficar menor a representação, mais fácil representar, eu vou pegar uma moeda de 10 centavos e usar 5 moedas de 1 centavo para representar 5 centavos. Então, aqui nós temos R$ 2,15. O centavo é a centésima parte do real. Então, como eu já falei, uma moeda de 1 centavo, eu preciso juntar 100 delas para ser igual a R$1. Por isso que a gente usa também a moeda de 10 centavos, porque a gente precisa juntar menos moedas. Na quantia 2,15, a parte decimal é 15 centavos. Podemos representar 15 centavos por meio de uma fração. Uma fração, a gente já aprendeu que o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, aqui o nosso inteiro é o real. Ele foi dividido em 100 partes. E nesse valor que a gente representou aqui, 2,15, a gente pegou 15 dessas partes. Então, essa parte que é menor que o inteiro, a gente também poderia representar pela fração 15 centésimos. Mas os números decimais não são usados só para representar dinheiro, são usados para representar medidas, por exemplo. Vejam aqui o comprimento de um carro, tá? Aqui do lado direito nós temos o comprimento do carro representado em centímetros. O carro tem 470 centímetros de comprimento. Mas a gente já viu que 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Então eu também posso usar o metro para representar o comprimento do carro. Só que aqui eu tenho 4 metros, 400 centímetros, que equivale a 4 metros, e sobram 70 centímetros, que são menos do que 1 metro, porque eu preciso de 100 para ser 1 metro. Então, essa parte que é menor, eu represento depois da vírgula com o número 7. Então, essas duas medidas aqui, 4,7 metros ou 470 centímetros, representam o mesmo comprimento do carro, tá? Vejam que 1 decímetro é 1/10 de metro. Divide o metro em 10 partes e pega 1. E também dá para representar um decímetro como 0,1 metro. Isso na representação decimal. 1 centímetro é 1 centésimo de metro. Divide o metro em 100 e pega uma parte. Ou 0,01 metro. 1 milímetro é 1 milésima de metro. Divide o metro em 1000 partes e pega 0,001 metro, tá? Vamos ver como fica no quadro de ordens. Aqui eu tenho alguns números representados no quadro. Então, eu tenho 180,72, porque as classes são centena, dezena e unidade, e depois décimos e centésimos. Então, assim é que ficam representados os números no quadro de ordens. Agora vamos ver alguns exercícios envolvendo a representação, então, decimal de alguns números. Aqui nós temos o nosso inteiro é esse quadro aqui. Esse quadro está dividido em 10 linhas e 10 colunas, tá? Quando o quadro inteiro está pintado, nós temos um inteiro. Quando só parte dele está pintada, nós temos a parte decimal. Aqui nós temos um quadro inteiro pintado e temos a parte decimal. Então, aqui tenho um inteiro, que é a parte que vem antes da vírgula. E a parte decimal eu tenho pintadas 3 colunas, cada coluna tem 10 quadradinhos. E a quarta coluna só está pintado 8 quadradinhos. Então, eu tenho 3 décimos e 8 centésimos, ou 38 centésimos. Aqui embaixo nós temos pintado 2 inteiros, pintado de amarelo, tá? Aqui eu tenho 2 inteiros e no último quadro eu tenho pintado 5 colunas e 5 quadradinhos, então são 55 centésimos.
E no terceiro eu tenho pintado 3 inteiros, 3 quadrados inteiros e 2 centésimos. Se eu colocar a vírgula e colocar o 2 aqui, eu estou indicando que tem 2 colunas pintadas, porque seria 20 centésimos. E não é isso que a gente tem pintado. Eu tenho pintado, eu tenho pintado só 2 centésimos. Então, é 3,02. No outro exercício, nós vamos representar no papel quadriculado os seguintes números: 1,3, 1,03, 1,10, 0,35 e 2,78. Vamos começar representando 1,3 e 1,03 para a gente ver a diferença. 1,3 é 1 inteiro e 3 décimos, tá? Décimos significa que eu dividi o inteiro em 10 partes. Aqui eu posso considerar cada quadrado aqui que está dividido pelo pontilhado como um inteiro. Então, para pintar um inteiro, eu vou pintar tudo isso aqui. Eu não vou pintar aqui com muito detalhe, mas aqui tá. Agora, no segundo quadrado, eu tenho que pintar 3 décimos. Não é só 3 quadradinhos, são 3 colunas, porque a 10ª parte de cada quadrado grande desses é uma coluna. Então, aqui tem 1,3. Agora eu vou mudar de cor para pintar 1,03. Opa. 1,03. Aqui sim, eu vou fazer nessa linha aqui. Eu vou pintar um quadrado inteiro para representar a parte inteira. E aqui no segundo eu vou pintar só 3 quadradinhos, porque cada um representa 3 centésimos. Então aqui a gente vê direitinho a diferença entre 1 inteiro e 3 décimos e 1 inteiro e 3 centésimos. Vamos representar mais um número, 1 e 10 e 0,35. 1 e 10, também vou fazer de azul na segunda linha. Eu pinto um quadrado inteiro para representar a parte inteira, porque a parte inteira é o número 1. E aqui eu vou pintar 10. 10 são... Por isso que aqui no 3 a gente pintou 30, ó. Porque eram 0 centésimos. E aqui também 0 centésimos, mas é 1 décimo, tá? E mais um era 0,35. 0,35. Eu não pinto nenhum inteiro, pinto 3 dezenas e 5 unidades, e 3 décimos e 5 centésimos. Então aqui estão 3 décimos e 5 centésimos, tá? Tem mais um número lá e esse aí vocês podem resolver sozinhos. Tem mais um exercício na página seguinte em que vocês têm que escrever aqui, exercício 3, usando palavras, escreva os números da atividade anterior. Então, é assim que a gente escreve esses valores, 1 inteiro e 3 décimos, 1 inteiro e 3 centésimos, 1 inteiro e 10 centésimos, 35 centésimos e 2 inteiros e 78 centésimos. Com isso, nós encerramos essa parte. Nos vemos na próxima aula.